Olá, boa noite, Sueli. Oi, boa noite, Tudo bom? Guilherme. Bem-vinda. Eu estou bem, e você, como vai? Eu tô bem também. Bem-vinda aqui à live do Papai Atípico, nesse Muito domingo à obrigada, noite. muito obrigada, eu que agradeço. Ah, que isso. Como que estão seus pais? Então, né, estamos naquela expectativa, amanhã os dois têm retorno ao médico, vamos ver o que vai dar. Estamos na Ah, esperança, né? sim, sim. Lutando para dar tudo certo, fazendo tudo que é possível Uhum. e estamos na esperança. Ah, que bom, que bom. E você, como que tá? Como que passou esse final de semana? Trancada dentro de casa, Como, não como estou, todos nós. estou pirando. Ah, nossa, a gente aqui também tem, Vontade de tem dia que a sair, gente tem dia que a gente tá cansado de ficar em casa, mas eu tem que estou ficar em casa. cansada. Eu esperei tantos anos para que o meu sonho era esse, ficar em casa, né? Que eu sempre trabalhei e estudei, então Uhum. nunca ficava em casa. Agora que eu posso, tô cansada. Sim. A gente começa a gente fica em casa e daí você pensa, nossa, vou ler bastante, vou assistir bastante coisa. Tem dia que a gente não quer ver nada, desliga aí, vamos olhar pro teto, Eu até estava olhando a televisão aqui no quarto, meu Deus, não consigo nem televisão eu consigo ver. se a gente liga na TV e fica triste, né? Só notícia ruim, só coisas ruins. Sim, sim, sim. Mas bom, Sueli, eu quis te trazer aqui para a gente conversar um pouco mais sobre, aprofundar um pouquinho os assuntos que a gente conversou no programa. Então eu gostaria que você se apresentasse, né? Eu sou o Guilherme aqui do Papai Atípico. E eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem. Fala um pouquinho de você e conta um pouquinho quem é a Sueli. O meu nome é Sueli Marrone, sou professora de português, literatura brasileiras e portuguesa. Sou deficiente física desde os 2 anos e meio de idade. O que eu posso falar mais de mim? Eu sou isso aqui mesmo que você está vendo. Tá, a gente vai falando um pouquinho então Isso. Melhor no você decorrer dela. perguntar. É melhor você perguntar, eu respondo qualquer coisa. Tá bom, então. Então eu queria, assim, para quem ainda não conhece a tua história, eu queria que você contasse um pouquinho o que que é essa deficiência que você tem? O que que aconteceu quando você tinha 2 anos e meio que mudou o rumo da tua vida, da vida da tua família, da vida dos teus pais? Para a gente poder, para ser um pontinho de partida para tudo que a gente for comentar sobre sua vida daqui a pouco. Certo. Bom, até os 2 anos e meio de idade, eu era uma criança normal, né? Normal, perfeita, como todas as outras. Brincava, corria, andava, falava, fazia tudo. E eu fui dormir uma noite, normal, não tinha nada, e amanheci com uma febre muito alta. Uhum, E ainda a minha mãe eu tinha o costume de do berço pular para a cama dos meus pais para dormir com a minha mãe até mais tarde, que meu pai saía muito cedinho para trabalhar. E nesse dia eu não fiz isso, a minha mãe estranhou, né? Foi me pegar no berço e percebeu que eu não ficava de pé, não uhum, parava de pé. Ela ainda correu, conseguiu pegar o meu pai ainda no ponto do ônibus. Nessa época eu morava em São Paulo, na cidade de São Paulo, que eu nasci lá. E nós morávamos lá, eu morei lá até os 12 anos de idade. E aí, a partir daí, minha mãe já me levou para o... Minha mãe não tinha a menor noção do que se tratava, né? Só achou que era uhum. um mal-estar de criança, né? Coisa de criança. Me levou para um pronto-socorro que era perto da minha casa. E de lá eu já fui encaminhada imediatamente para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde eu permaneci vários dias em isolamento. Aí, para os Uhum. meus pais, né, na ocasião, foi dito que eu tinha sido acometida pela poliomielite, né, que no ano de 1959 foi uma pandemia, né, como nós estamos vivendo agora. Essa pandemia que a gente vive agora, nós vivemos, né, com a Uhum. paralisia infantil, popularmente conhecida como paralisia infantil, nós vivemos em 1959 aqui no Brasil. Então, tinha várias horas que minha mãe chegou comigo no hospital, tinha várias outras pessoas, não só crianças, mas adultos também, né, com o mesmo problema. Mas os meus pais não faziam a menor ideia, né, do que... Só tinha eu de filha, eu era sua filha mais velha, né? Sou a mais velha de 5 filhos. Uhum. E eles não tinham a menor noção do que era. Aí o médico falou, olha, é um vírus, é contagioso, vai ficar em isolamento
E se não morrer, bem assim, nesses termos, né? Se não morrer, porque a grande maioria morreu, né? Se não morrer, vai ter sequelas. Quais a gente só vai saber com o tempo. Uhum. Aí entrou todo mundo em pânico, né? Mas me deixaram lá. Depois de alguns dias, quando foram me buscar, minha mãe conta que eu era uma pessoa totalmente diferente daquela que ela deixou lá. Ela até desmaiou, né? Minha mãe chegou a desmaiar na hora que me entregaram para ela, porque eu entrei com cabelos longos, né? De criança, tudo enroladinho, tudo bonitinha. E fui devolver o careca, com a cabeça cheia de ferida, porque a febre é altíssima, né? É uma coisa assim, fora de parâmetro. Sim. E aí minha mãe me levou para casa, mas ela não tinha muita noção do que era isso. Aí o médico falou, olha, a senhora acho que não entendeu muito bem, mas a sua filha nunca mais vai andar. Nunca mais vai ser uma criança como as outras, né? Lógico, naquele primeiro momento foi um choque, não só para os meus pais, como para a família toda, né? Eu sou a filha mais velha, a neta mais velha, a sobrinha mais velha, eu era a criança da família, paparicada e tudo. Então foi um susto, todo mundo assustou, né? De momento. Mas eu não sei se... Eu não vou saber explicar essa parte, porque eu acho que não tem explicação, né? Coisa de sentimento não dá para explicar, só a gente sentindo. Então eu fui levando a vida de uma forma... Eles aceitaram, sabe? Aquilo foi aceito. E o médico falou, olha, a vida de vocês daqui para frente é longa, porque o tratamento é complicadíssimo. Eu passei por 15 cirurgias ortopédicas, fora anos e anos de fisioterapia, massagem, treinamento para voltar a andar. Aí os meus pais não quiseram mais ficar morando em São Paulo, por minha causa, porque lá era tudo muito mais difícil. Naquela época, tantos anos atrás, né? 50 anos atrás, como que não tinha as facilidades que temos hoje, né? De locomoção. Estou aqui em Cândido Mota, onde a família dos meus pais moravam, era muito mais fácil, cidade pequena, tudo plano, não tinha... Aqui é uma cidade super plana, você conhece, você sabe, né? Pequenininha, então a questão da escola, a questão das amizades, meus pais acharam que seria mais conveniente que a gente morasse aqui. Aí a gente mudou para Cândido Mota, né? Quando foi na minha idade escolar mesmo. Idade escolar, entre aspas, porque eu entrei na escola um pouco mais tarde, né, do que os outros. Eu já entrei com mais de 10 anos. Foi quando eu voltei a andar, mas com a ajuda de um aparelho ortopédico bilateral, com cinto pélvico. Meu aparelho ele pesa 12,5 kg. É muito pesado e eu uso um par de moletas para andar, né? Então, para mim isso é andar. Mas eu voltei a andar dessa maneira aos quase 12 anos de idade, que foi quando eu entrei na escola. Sim. Sueli, eu queria... uma coisa que eu queria conversar com você aqui, que acabou não ficando no programa, eu queria falar um pouquinho mais da sua vida adulta hoje, né? Sim, Como pode perguntar. vida adolescente e adulta, porque eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, acho que foi lá em janeiro ainda, a gente conversou um pouquinho, e ali você me contou algumas coisas da sua vida adulta, enquanto uma pessoa com deficiência, que você via algumas barreiras na sua frente, né? Profissionais e nesse sentido. E eu queria saber de você, assim, os seus pais, eles sempre te apoiaram e eles sempre te acolheram. Seus pais, sua família, todas as pessoas à sua volta, elas sempre te acolheram e te deram oportunidades para você conseguir seguir com a sua vida. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa de quão importante isso foi para você, para a Sueli. Assim, em algum momento que você foi fazer alguma entrevista de emprego ou algum momento em que você se viu na faculdade e você percebeu que, pô, seus pais te possibilitaram estar ali daquele jeito, naquela situação. Sim, a princípio, assim, não foi tão fácil, como nada foi fácil. Na minha vida, nada foi fácil. Não, eu nem coloco facilidade na questão aqui, Tudo porque eu foi muito imagino que para difícil. Mas, você... Exato. a princípio, os meus pais, assim, hoje, né, olhando para trás, eu acredito assim, que eles tentaram, eles tinham medo que eu fosse rejeitada. Mas, ao mesmo tempo, eles não me impediam de fazer as coisas. Eu sempre fui meio maluquinha de meter a cara para fazer as coisas.
Então, eles me aconselhavam, mas não. Então, a primeira barreira que eu encontrei em casa foi quando eu quis trabalhar. Aham. Então, eles não queriam que eu trabalhasse. Então, eu percebia isso. Eles não queriam que eu trabalhasse. Eu estudava durante o dia, tudo, né? Não, você vai trabalhar mais para frente, quando você se formar. Mas não era isso, porque meus irmãos trabalhavam. Eram mais novos do que eu. E eu também queria, você entendeu? Então, aí eu percebi que eles, de uma certa forma, eles estavam me protegendo. Aí eu pensei, bom, eu vou atrás, não quero nem saber, Uhum. né? Eu mesma me matriculei à noite, porque eu sempre fui Uhum. acima da minha idade, né? Então eu tinha 18 anos, eu me matriculei, passei por período noturno, terceiro colegial. Passei por período noturno e fui procurar emprego. E foi aí que eu comecei a perceber que a coisa não era tão fácil como eu pensava, né? Sim. Então, se, por exemplo, às vezes que eu cheguei, não foram muitas não, porque eu percebi logo no ar e já escolhi um outro caminho que deu muito certo. Mas, assim, as primeiras vezes que eu fui buscar um emprego, né, numa entrevista, por exemplo, então, eu tinha todas as condições, eu passava nas provas escritas, Uhum. eu sempre tive muita facilidade para aprender as coisas, então eu era ótima. Só que na hora que aparecia alguém diferente de mim, eles não me escolhiam. Eu Uhum. nunca era escolhida. Então, se aparecia eu e uma outra menina da minha idade, bonitinha, tudo certinha, né? Corpinho certinho, andando certinho, eu percebi isso uma vez. Falei, bem, pode ser coincidência, né? Vai ver, a menina é melhor que eu mesma. Aí, na segunda vez também, eu falei, não, isso aí não vai dar certo. Eu vou partir para outra coisa, eu vou estudar muito e vou passar em concurso. Quero ver quem vai me proibir de trabalhar, né? Uhum. E foi aí que eu fiz. Foi aí que eu olho, eu prestei concurso para vários bancos, assim, Banco Banespa na época, né? Podia, Banco do Brasil. Modéstia à parte, já nem sendo tão modesto, mas eu sempre passei muito bem em concursos, né? Eu ia bem em tudo, concurso que eu fazia. Mas eu não queria entrar, eu só queria provar, talvez para mim Uhum. mesma, sei lá, que eu era capaz, né? Aí eu fui. O primeiro emprego que eu tive foi na prefeitura, também tive que passar por um concurso. Eu tinha 19 anos quando eu entrei no concurso da prefeitura. Eu lembro que teve. Não é que nem hoje, que existem as cotas, que existe todo Uhum. um. Até as prefeituras hoje têm vagas para deficientes, tem que dar prioridade, mas na minha época não existia nada disso, né? O deficiente era considerado uma pessoa inútil e que a maioria das famílias escondiam o deficiente, Uhum. né? Mostravam para os vizinhos, para as pessoas, né? Que nunca foi esse o meu caso, pelo contrário. Eu sempre fui Aparecida. Aliás, eu sou Aparecida até no nome, né? Sueli Aparecida, eu chamo. E eu mereço o nome que eu tenho, que eu sempre fui meio Aparecida mesmo. Mas isso foi Então, muito bom dos seus pais. Isso foi muito bom dos seus pais, assim, eles terem levado você para o mundo e ter colocado você nesse lugar que igualzinho. você tem que ocupar também. Eu sempre fui tratada dentro de casa iguaizinho os meus 4 irmãos mais novos do que eu. Nunca tive diferença nos castigos, Uhum. nos nãos, né? Que o pai fala muito não pra gente, né? Quantos nãos os pais falam. Então, os meus eram igual a todo mundo. Mas uma coisa que eu sempre admirei assim, nos meus pais, e eu carrego isso comigo, isso para mim é uma medalha, é um presente. Quando eu olho para eles, eu percebo que são pessoas tão humildes, né? Uhum. Eles não tiveram oportunidade de estudar em faculdade, nada. São pessoas humildes que fizeram o curso básico, são alfabetizados, fizeram só o básico, tiveram sempre empregos. Não, somos pobres, né? Fomos pessoas pobres a vida toda. Nunca passamos necessidade de nada, não. Mas, assim, uma vida de sacrifícios, né? Sim. Nem sempre tivemos tudo que queríamos. E meus pais tiveram essa sabedoria, sabe? De respeitar as minhas limitações, que são muitas, né? Uhum. Respeitar essas limitações, tentando, né, facilitar, mas ao mesmo tempo não me deixando ser diferente dos outros por causa dessas limitações. Então eu acho assim, não sei se eu teria tido essa. Eu nem sei se eles fizeram isso sabendo ou Uhum. foi de coração. Eu não sei como que isso ocorreu para eles, né? Mas eles sempre olharam para mim como uma pessoa normal. Eu não me lembro, assim, em nenhuma ocasião de ter sido... Para eles, eu sou igual a todos os meus irmãos. Nem meus... eu não sei, eu acho que é a criação, sabe, Guilherme?
a maneira de Uhum. criar e de eles olharem. Porque os meus irmãos também são assim. Eu nunca vi um irmão. Os meus irmãos, eles me acham que eu sou normal, como eles. Uma coisa que eu percebo de você, Sueli, e dá pra ver que a criação dos seus pais foi muito legal nesse ponto, é que as pessoas tendem, a comunidade, né, a sociedade em geral tende a olhar para uma pessoa com deficiência com dó, infantilizando um pouco e tratando como um coitadismo, assim, né? E dá pra ver que você não carrega isso em você. Você é uma pessoa que parece que assim, às vezes é meio feio falar assim, ah, olhar para uma pessoa com deficiência e tratar como trataria qualquer outra pessoa, mas é assim que tem que ser, né? Você precisa ser tratada como as outras pessoas, É, porque você colocar esse véu de você tratar com mais com uma aura angelical em cima da pessoa com deficiência, eu vejo muitos deficientes falando que não gostam disso, porque é meio que menosprezar eles também. às É vezes isso? eu. É verdade isso. É, é comum, sim, a sociedade olhar para o deficiente com pena mesmo, é aquele sentimento de pena. Mas, eu, por outro lado, eu acho que eu fui educada assim também, para reconhecer que eu sou deficiente. Uhum. Você entendeu? Então, Sim. eu sei que eu sou, e eu sei que para uma outra pessoa, olhar para uma pessoa deficiente, sei lá, deve ser diferente mesmo. Ela deve imaginar como é que ela toma banho, porque eu tô te falando isso, porque como professora, depois, eu ouvi muito isso das crianças, né? Então, como que será que o deficiente toma banho? Eles têm curiosidade, dizer, ai, Uhum. coitada, deve ser difícil ser assim, né? Como é que faz para pôr a roupa? Como é que anda sem isso? Então, eu comecei desde criança, eu entendi, eu achava que eles me olhavam e me viam diferente mesmo, mas eu não gostava que tinha pena de mim. Uhum. Eu nunca gostei. E nem meus irmãos. Se queria arrumar briga com meus irmãos, qualquer um deles. Até Sim, hoje, acho que se arruma briga com eles, se falar qualquer coisa assim, da minha deficiência. sim. Eles, eles falam que não tem, que isso não tem a ver, que eles me veem de outra maneira, né? Não, às vezes até esquece. E isso ocorreu depois com os meus sobrinhos. São todos, né? Agora são jovens, adolescentes. E Uhum. eles tratam o deficiente, para nós, o deficiente é uma pessoa como outra qualquer, para todo mundo da minha casa. E Uhum. não só a minha deficiência, qualquer outra. A gente É, consegue a gente quer ser tratado como indivíduo, indivíduo único, mas com respeito de todo mundo, igual a todo mundo. isso, exatamente. Agora, eu tenho que entender que eu tenho limitação. Eu não posso Uhum. também achar que eu sou perfeita, né? Porque tem deficiente que é chato também. Não sei se você já conheceu algum. Mas eu tenho uma Não. prima que ela tem uma deficiência que não chega nem perto da minha e ela é uma chata, sabe? É uma pessoa é uma deficiente chata. Tem isso também, né? Porque o deficiente ele também tem que reconhecer que ele tem Aham. limitações, ele tem que ser, eu penso assim, ele tem que estar um pouco acima das outras pessoas, tentar compreender que o outro olha mesmo para você de maneira diferente, não dar importância. Talvez isso de não dar importância para isso me fez chegar onde eu cheguei. Uhum. Porque eu falava, deixa eu pensar que eu não posso, deixa para lá. Depois a gente vê o que É, faz. é É. que a gente tem que olhar para as pessoas e saber que as pessoas não são iguais, né? O pessoal gosta de dizer, ah, somos todos iguais. Não, não somos todos iguais. Não, não Nós somos somos todos iguais. diferentes, nós temos necessidades diferentes, nós temos Temos. privilégios diferentes, mas nós não devemos nos pautar por essas diferenças de necessidades, Não. né? E nunca gostei também desse negócio de enganação, sabe? Ai, Uhum. tem que ser isso, tem que pensar não sei o quê, tem que superar. Inclusive, eu já comentei isso com você, que eu odeio essa palavra, Sim. superação, eu tenho ódio. Você quer me magoar e falar, ninguém supera, Guilherme. Não existe superação. Existe o quê? Falta de opção. Eu não Uhum. tinha outra opção, porque se eu acho assim, se eu tivesse outra opção, eu não ia escolher isso para mim. Não fui eu que Uhum. escolhi essa vida para mim. Não fui eu que Sim. escolhi ser deficiente. Mas diante da minha deficiência, diante disso que me foi dado, eu tenho que tentar fazer disso uma coisa melhor para viver Uhum. todo mundo feliz. Então, esse é Sim. meu pensamento. Diante daquilo que eu tenho, então não foi que eu superei nada. Eu não guardo. Nossa, ela é maravilhosa, ela superou todos. Eu ouço muito isso, né? Ela é um Uhum. exemplo, eu odeio ser exemplo, eu não quero ser exemplo para ninguém. A não ser pelas coisas boas que eu também faço muitas, né? Mas não é esse o meu objetivo, ser exemplo, não.
Eu quero só ser Sim. uma pessoa normal, reconhecida pelo valor que eu tenho e, e ciente das minhas dificuldades, né? Que eu acredito que cada dia vai ficar pior, porque eu vou tendo, tô com uma certa, né? Você vai pegando uma certa idade, a deficiência vai se complicando. Eu tenho essa consciência também, você entendeu? Eu sou uma pessoa super preparada para o que vier. Eu sempre tive horror de andar na cadeira de rodas, também já comentei isso com você, né? Eu nunca aceitei desde criança, eu já precisei para facilitar a vida dos meus pais, questão de escola ou de um passeio mais longo, mas eu não ia. Eu tinha que ir do meu jeito, eu não aceitava mesmo e não aceito. Mas eu sei que um dia eu vou precisar. Eu já tenho essa consciência, porque Sim. eu vou perder as forças um dia, né? Toda pessoa idosa perde. Eu espero ficar idosa. Mais idosa, que idosa eu já sou, né? Sim. Eu pretendo ficar mais idosa. Então, Tony, eu acho que é importante isso também, você ter essas consciências, né? De sim. que você... A Carla comentou uma coisa que eu quero fazer um gancho que você tinha comentado um pouquinho atrás ali. Ela falou o seguinte: faz parte da informação, claro que dentro do respeito. É comum olharmos para o que não conhecemos porque queremos conhecer. E esse comentário, né, ele fala muito sobre quando você diz que as pessoas olham para você. E eu queria puxar um assunto aqui que você falou que quando era professor, os alunos perguntam, e você tem todo esse trabalho de conscientização da pessoa com deficiência e tudo mais. E você comentou comigo, né, que quando você dava aula, os teus alunos entravam na sala, te olhavam meio estranho, que quem é essa aí, olha como ela é. E a maneira como você dava conta, você driblava esses olhares dos alunos e trazia eles para próximo de você é muito legal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas suas estratégias, essa maneira de falar sobre si mesmo, de entender esse olhar curioso dos alunos e tirar esse constrangimento das pessoas de perguntar, de será que eu toco? Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa questão. Essa, eu acho que é a parte mais gostosa da minha vida é essa, assim, as coisas mais gostosas, as lembranças melhores que eu tenho. Porque eu, particularmente, me acho muito corajosa, porque uma pessoa deficiente ter coragem de entrar numa sala com 30 alunos, ou Hum, criança ou adolescente, 40 às vezes, tem que ter coragem, porque daí vai parte de tudo. Desde perguntas indiscretas até coisas que você não vai poder responder, uma série de coisas que você vai ter que ter o jogo de cintura, né? Mas era muito legal, assim, era só no primeiro dia. Eu entrava, a classe parava. Você escutava um mosquito passando assim, ó. Porque aí, o que está fazendo aqui essa criatura, né? Diferente dos outros, né? Aí, vou me apresentar. Aí eu acho assim, o mais importante que eu acho que eu conseguia passar para eles é que a gente tem muito que aprender com as pessoas deficientes. Porque enquanto você corre o dia todo, corre para lá, corre para cá, só passa e fala um oi assim para a pessoa. Eu não, eu ando devagar, eu tenho oportunidade de olhar nos olhos da pessoa, de parar com os velhinhos na esquina, de bater papo. Então, eu comecei a ir por esse lado, você entendeu? De mostrar para eles que uma pessoa deficiente, ela é capaz de fazer tudo uhum, que ela se puser a fazer, né? E que sei lá, que eu tenho muito para ensinar, muito para doar, que eu podia ser, além da professora de português, que eu vou provar para vocês que eu sou boa, eu falava, né? uhum, Eu ainda vou provar que sou a melhor amiga que vocês podem ter. E tem outra, aí que você cativa. Eu vou precisar de vocês. uhum, Sem vocês me ajudar, eu não vou conseguir. Porque a pessoa deficiente precisa de ajuda. Eu vou precisar de ajuda até para você carregar para mim os meus cadernos, os meus livros, uhum, que eu não carrego sozinha. Nossa, aí você já conquista 1000, né, amigo? Que todo mundo quer levar os seus cadernos, seu livro, buscar o giz. Então, eu nunca tive um problema em 29 anos e 11 meses que eu dei aula. Eu nunca tive um problema em sala de aula com um aluno a respeito de preconceito, de, de alguma fala assim que pudesse me desagradar ou me magoar, e nem com pai de aluno. E nem com pai de aluno, nunca uhum, tive sempre o maior respeito. E sou até hoje, sua mãe me conhece, ela sabe do que eu estou falando. Eu sou uma pessoa muito respeitada hoje na cidade como professora, porque eles uhum. conhecem o meu trabalho. Porque também a minha deficiência nunca interferiu no meu trabalho. Eu fazia um trabalho sério.
Meu trabalho sempre foi sério e bem feito. Eu dei a última aula que eu dei em sala de aula foi igual à primeira. Eu não mudei em nada. Então, isso tudo eu acho que vai ficar, sei lá, que passa verdade. Você tem que passar para a pessoa verdade. Você nunca pode passar para a pessoa essas coisas de enganação, sabe? De ficar aí, coisinha, pondo versinho na lousa. Não é isso aí. Eu nunca fui muito chegada nessas... Autoajuda, vou ser mais clara. Eu nunca fui muito chegada nessa coisa de autoajuda. Não, eu acho que a autoajuda sou eu mesmo. Eu que tenho que, né? E eu acho que quando você passa essa verdade... Eu também sempre fui uma coisa que chamou muita atenção, principalmente meus alunos jovens, né, colegial, que eu sempre dei aula para os grandões, né? Eu sou uma pessoa muito envolvida assim, em política, eu gosto muito desse assunto, né? Hoje eu não sou mais partidária, mas já fui militante partidária, né? E eles sabiam disso. Então, eu tinha muito essa coisa de conscientizar também, né? Politicamente, os meus alunos, sem bem de uma forma ética, né? Porque eu não acho certo eu ir lá falar do meu partido, mas eu falava de política de uma maneira geral, dos direitos que a gente tem e que a gente tem que reivindicar, de como a gente deve tratar as pessoas para poder ser tratada. E assim, então eu nunca tive da parte dos meus alunos e da família, não. As poucas vezes que eu senti, assim, que eu fui tratada de forma diferente, foi por colegas, de onde nunca deveria ter vindo, né? Que é colegas, diretor de escola, esse pessoal de escola. Então, geralmente, vinha deles. Não posso falar assim que diretamente também nunca me fizeram nada, mas você sente, né? A gente sabe quando não é vista como as outras pessoas. Parece que você, se só de uma pessoa te olhar, você já fala, não, eu sou diferente mesmo, né? Ele já te olha de uma forma que fala, o que está fazendo aqui? Não vai conseguir fazer isso, não vai poder fazer aquilo. Não vai poder ensaiar, não vai poder. Vai poder. Se você se propuser a fazer, você tem que fazer. Então, às vezes que eu sofri preconceito no trabalho, que foram muito poucas, às vezes eu penso que eu era meio boba, porque eu acho que eu não percebia muito também. Não sei se eu era boba ou se para mim isso era tão insignificante que me passava até despercebido. Eu nunca dei muita importância. Porque eu falava, bom, se ele está achando que eu não sou capaz, mas eu sei que eu sou, qual a diferença na minha vida vai fazer ele achar que eu sei ou não? Não faz diferença, né? O importante é eu ter consciência que isso aqui eu vou poder realizar. Eu sempre fui muito envolvida com teatro. Aí, depois que você está dentro da escola, eles vão conhecendo o seu trabalho e vai vendo, né, que é um bom trabalho. Então, aí a pessoa passa a te respeitar. Então, eu tinha paciência de esperar passar aquele primeiro período de susto para depois a pessoa perceber que, apesar de deficiente, eu podia ser uma boa professora. Né? Sempre esse, apesar, né? Que a palavra do preconceituoso é isso, né? É bonitinha, mas é deficiente. Não é bem assim? É uma belezinha, mas é deficiente. Né? É muito inteligente, mas é deficiente. Mesmo ela sendo assim, ela consegue, né? Mesmo assim, ela superou tudo. Né? Essas coisas, mas assim, me magoar, eu garanto pra você que nunca me magoou, mas perceber, eu percebo, né? Porque eu não sou boba, eu percebia, mas não dava muita importância. Agora, um grupo de amigos assim também nunca tive problema, pelo contrário, sempre fui uma pessoa com muita, eu sempre tive esse espírito meio líder. Então, eu era mais líder de turma do que, embora eu precisasse muito deles para tudo, né? Até para subir um degrau, eu precisava dos amigos, né? Mas todo mundo ajudava, todo mundo convidava. Eu era super convidada para tudo. Sou até hoje. Se eu debusar, eu vivo na festinha de aluno ainda, até hoje, né? Porque além de eu gostar, eu sou convidada, eu vou mesmo, né? Isso que é uma professora querida, né? Eu vou até hoje, eu gosto muito. E meus alunos é legal, porque já a maioria, assim, aqueles primeiros, né, estão todos casados, assim, da sua idade, né? Eles têm filhos, sempre eles me convidam para o casamento, para o batizado, para madrinha, eu nem sei mais de quantos que eu já fui. Sou madrinha de crisma, de batizado, de casamento, sou madrinha de tudo. Eles não têm vergonha de tirar foto comigo. Que bom. Sueli, eu queria te fazer uma última pergunta.
Já? Já é. Aqui é um papo um pouquinho mais rápido. Tô brincando. Eu quero, na verdade, uma última pergunta, porque você comentou que, bom, em São Paulo, né, quem procurar vai ver lá que no final da década de 50 e comecinho da década de 60 teve uma epidemia de poliomielite. Você chegou a conhecer outras pessoas daquela época que tiveram polio também? Eu tenho uma prima, né, que eu falei para você. Eu tenho uma prima, Ah, mas ela morava aqui. Eu morava em São Paulo, ela morava aqui. A gente nem teve contato, nada. Não foi uma da outra que pegou, né? Porque a polio é transmissível, né? É um vírus e ele transmite. Mas ela teve aqui e eu tive lá. Mas ela, assim, as sequelas dela são pouquíssimas. Ela só ficou com problema numa perna e só ela manca de uma perna, assim, mas não tem. A sua mãe dela, acho que até conhece ela, chama Maria Alice. Ela é casada, tem 4 filhos. É, é, o que eu convivi foi ela. Ela que eu falei que você que era uma deficiente chata. Tudo ela achava ruim, não podia olhar para ela, era complicado. Eu que brigava com ela no dia, que de ser tonta, menina. Perto de mim você não tem nada. E quem mais que eu conheci? Então, você me fez lembrar de uma coisa agora. Eu me lembro que quando eu me lembrei de uma coisa interessante. Acho que é uhum. interessante. Quando eu era criança, eu não gostava de andar com uma pessoa que fosse deficiente. Eu me lembro bem disso agora, porque não sei se o que me assustava era a cadeira de rodas. A deficiência que eu estou falando é mais a minha mesmo, tá? Uhum, Eu claro. não gostava, assim, eu acho que eu nunca tive um amigo deficiente como eu. Não, nunca tive mesmo, a não ser minha prima, que nós somos que nem irmãs, mas ela nem parece deficiente, né? Uhum. Eu nunca tive um amigo deficiente. Acho que eu nunca convivi, porque Cândido Monte é uma cidade pequenininha. Hoje eu sei que tem algumas pessoas aqui deficientes, mas naquela época, quando eu era criança, na escola, na minha sala de aula nunca vi uma. Depois, como professora, sim, já tive alunos, as cadeirantes, já tive. Sim. Aluno com vários problemas, vários tipos de deficiência. Mas na minha infância não convivi com pessoas deficientes. E eu acho que eu não gostava muito também, não. Quando eu via assim, eu queria ir com aqueles que saía correndo, andava, sabe? Uhum. Sim. Me achava. Então tá bom, Sueli. Eu quero te agradecer muito aqui por vir contar um pouquinho da tua história, poder conversar comigo. Imagina. Agradecer por É um ter prazer para mim. aceitado participar da primeira temporada do Papai é Tip. Foi maravilhoso ouvir sua história. Foi muito bom como pai saber o que a presença do pai, dos pais, essa maneira de olhar para o filho com deficiência, como pode ser Isso. positiva. A sua maneira de olhar para a Muito, criança muito, muito, muito. é totalmente positivo para a vida dela. Então, Exatamente. Você não viu como que a Dora te olha? sim. Eu acho lindo aquele jeito que ela te olha. Hoje eu vi uma foto que a Ana publicou. Ela tá olhando, eu presumo que para a Ana ou para quem tirou a foto, e tá sorrindo. Sim. Entendeu? Ela tá gostando daquela roupa lá. Ela Né, gostou, ela percebeu. Ela, na verdade, ela você é bem. pode pensar que não, mas ela sabe do que está acontecendo, você pode ter certeza. Então, Sabe, eu acho sabe. assim, que o amor do pai e da mãe é fundamental. Não interessa qual seja a deficiência, não interessa se enxerga, se escuta, se entende. Isso, a gente não precisa saber isso. Precisa tratar a pessoa como se ela enxergasse, como se ela ouvisse, como se ela andasse. Porque ela vai ficar feliz. Eu acho que o importante é ser feliz. O Sim. resto, né? Trabalho é para os pais a gente dá. Você vai ter um monte de trabalho, porque eu dei muito para o meu pai, dou até hoje ainda para o meu pai e para minha mãe. Muito trabalho. Nossa! Quanto médico, quanto fisioterapia, quanto pegar no colo, carregar no colo, subir escada. Só dei trabalho. Mas eu acho que, no fundo, eles não acham que é trabalho, não. Né? Não, Faz com não. amor, né? Então é isso. Você faz isso para a Dorinha que você nunca vai se arrepender. Não, não. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Você sabe que eu te amo muito, já te falei isso, estou repetindo aqui. Você é filho de uma amiga minha muito querida, que eu até gostaria de registrar aqui, que ela foi minha amiga de escola e daquelas amigas que aceitava o deficiente, né? Ela ficava sempre junto comigo, ela sabia que eu tinha dificuldade, por exemplo, para sair na hora do intervalo, então ela se preocupava em levar merenda para mim na sala de aula, não saía muitas vezes no intervalo para ficar comigo.
Então, era assim, aquela amiga muito querida, que eu amo muito, que eu tive o prazer de rever agora esse ano, que foi uma felicidade para mim. E eu também quero um dia poder te dar um abraço, porque eu amo muito você, viu? É de Obrigado coração mesmo também. que eu falo. Dá Vai, um beijo na Ana, na dou um beijo na Ana Dorinha. também. Sim, pode Amo, deixar. amo todos vocês. Obrigado, Sueli. Um beijão pro seu pai, pro sua Beijo. mãe. Eu tô na torcida por eles aqui. Então, eu nem vou te mostrar ele agora, que ele já está deitado, que ele tomou um Tá, remédio, que amanhã ele tem sem retorno no problemas. médico, então ele está tomando um remédio para fazer os exames, então ele já deitou. Senão eu ia te mostrar, mas qualquer dia eu vou fazer um vídeo para você ver ele, Tá bom. Então, tchau. tá? Beijão. Tchau. Beijo, fica com Deus. Você também. Aí, pessoal, vamos chamar a Carla aqui. Enquanto a Carla não entra, eu quero só ler um comentáriozinho ali. Vamos ver aqui, cadê? Da Maria Alice, que já tá aprendendo a digitar no celular aqui, que falou que até o papai atípico não conhecia totalmente o assunto, por isso é muito importante falar sobre a deficiência. E eu digo assim, até com o papai atípico a gente... Oi, Carla, tudo bom? Oi, Guilherme, tudo bem e você? Tudo bem. Eu estava comentando do que a Maria Alice ali comentou, a Maria Alice Trevisan comentou sobre que até o papai atípico não conheciam sobre muito sobre a deficiência, mas assim, acho que é com todo mundo até ter a deficiência muito próximo da sua vida, né? E mesmo com uma criança com deficiência, mesmo a gente tendo isso na nossa vida, a gente ainda desconhece de muitas coisas. Uma mãe veio conversar comigo ontem, hoje, eu tô conversando com ela, e ela falou que a filha dela teve, amor, como que é? Mie... Mielomeningocele. Isso, mielomeningocele. E eu desconhecia essa doença também, então eu fui dar uma Sim, pesquisada, ela me contou um pouco o que que é. Porque a gente não conhece, né? A gente trata a deficiência como um pacotinho de coisas, de coisas homogêneas, e na verdade esse pacotinho ele é tão diverso quanto qualquer outro pacotinho da vida. com Então, eu só... certeza. E é um número muito grande de pessoas com mielomeningocele, inclusive, se eu não me engano, é um número maior do que pessoas que têm síndrome de Down. Então, não- a gente realmente desconhece. Tem já aproveitando aqui, né, mas assim, tem uma equipe uma equipe não, mas uma mãe que é bem líder aqui em Curitiba e enfim, ela faz a união dessas famílias, assim, para que elas realmente tenham maior informação sobre essa deficiência. Então, realmente é importante, a gente muitas vezes não sabe. É bem isso. Gostei muito da live com a Sueli. Nossa, muito, assim, a gente só aprende, né? Por Uhum, mais que a gente conviva com a deficiência, né, no dia a dia, eu aprendi muito com ela hoje, né? Muito. sim. Falar em superação, né? Ela não gosta que fale em superação. E bem, na verdade, eu também não gosto, se for Uhum, pensar. Eu não tive opção, né? Muito sim. legal. Sobre, Mas sobre vamos isso, lá. às vezes eu me pego pensando assim que algumas pessoas falam, nossa, como vocês são abençoados, vocês são fortes, corajosos. E tipo, qual seria a saída para mim? Para mim, como homem, tem uma saída, né? Que a clássica saída do homem, que é fugir, né? É sair correndo e largar tudo para trás. Mas para as mulheres, assim, não, a sociedade força muita coisa em cima de vocês. Então não tem como assim, ai, eu te admiro porque você é forte. Eu não tenho outra opção de ser forte, né? Tem Sim. opções mais drásticas e tristes e que muitas mulheres, muitas pessoas passam, mas é sobre um pouco desse assunto que eu queria tratar e é uma coisa muito legal ouvir a Sueli falando enquanto uma pessoa com deficiência sobre como ela age com a vida e a gente vê que o reflexo dela, a gente vê como a ação dos pais dela refletiram na maneira como ela age com a vida dela. Então, é por isso que eu quero tratar um pouco sobre essa importância da rede de apoio. Mas primeiro, né, Carla, por favor, se apresente. A gente já chegou conversando aqui no meio do assunto. A gente fale um pouquinho, conte para as pessoas que não te conhecem ainda quem que é a Carla, o Mundo Adaptado. Tá, então eu sou a Carla Del Ponte, sou mãe do Léo, né? O Léo tem paralisia cerebral e múltiplas deficiências. E sou fundadora da Mundo Adaptado, que é uma comunidade colaborativa de conteúdo para pais e profissionais, né, e pessoas com deficiência como um todo, pessoas também que trabalham com pessoas com deficiência, se autoajudarem através de conteúdo colaborativo.
Também temos cursos, né? A gente iniciou cursos lá dentro, cursos online. Ou seja, lá dentro a gente quer, de alguma forma, dar voz às famílias, né? Para que elas tenham maior apoio, né? Para que as pessoas conheçam cada vez mais o que é, agora bem, com aspas bem grande assim, mas o que é o mundo da pessoa com deficiência, né? O que a gente passa no dia a dia, o que os pais passam, o que as pessoas com deficiência passam. E dessa forma gerar um apoio mútuo, né, através da troca de experiências. E é lá que está o podcast também do Papai Atípico, né? Sim. Então, eu queria comentar, assim, que a gente comentasse um pouco sobre essa questão da rede de apoio, né? Para a Sueli, foi uma coisa muito dos pais para a filha e dos irmãos para ela também, que ela relata que os irmãos até, eles se incomodam muito mais com as pessoas olhando para ela, ela diz que tratam ela como uma pessoa normal, e a gente sabe que esse normal é tratar como qualquer pessoa deveria ser tratada, no final das contas, né? Não é diminuir a pessoa, não é também olhar com dó para a pessoa, ou com aquele véu de angelical que tendem a colocar em cima de pessoas com deficiência, ou uma visão mais infantilizada. E trazendo um pouco para o nosso lado de pais, né? Eu sempre comento que a nossa família, ela nos acolheu muito, assim, né? A gente escuta muito relato de famílias que acabam sendo abandonadas pelos seus pais, pelos seus avós, pelos irmãos, acaba gerando um afastamento, e a nossa família, ela, ela na verdade, ela tratou a gente como trataria independente da condição da Dora, né? Isso que é curioso, assim, né? Não é, eu digo como uma coisa positiva por essas experiências que a gente vê, mas eles sempre nos acolheram, sempre trataram a Dora como tratam qualquer outra criança da família, pegam no colo, brincam com ela, falam com ela. E isso é muito importante para nos dar essa sensação de segurança para a gente tocar a nossa vida, né? Um incômodo a menos que a gente tem, a gente está acolhido, então a gente pode focar na nossa filha. Como que foi para você e como que você enxerga essas situações, ainda mais tendo um mundo adaptado, que é um berço de muitos relatos, né? Sim. Bom, deixa eu dar um beijo ali na Sueli, né? Então, ela mandou um beijo aqui. Então, beijão, Sueli. Realmente, superação é algo que não existe. Tem uma frase que me acompanha desde a época de UTI neonatal, quando eu estava com o Léo. Foi uma mãe que mandou isso para mim, por conta, né, da dificuldade que eu estava passando lá dentro. Ela disse que não é que eu sou forte, né? Não é que a gente é forte, é que eu não tive opção, né? Então, é justamente isso, a falta de opção. Se eu pudesse escolher, não seria dessa forma, né? Então, a gente tenta levar a vida da melhor forma possível, né? Mas não tem essa coisa da superação, até porque muitas vezes existem muitas dificuldades. Então, não é bem assim, tá superado, né? Sou a Mulher Maravilha, o Superman, não é bem assim, né? Com relação a essa rede de apoio, é super importante, né? Eu acho que faz toda a diferença. E uma coisa que a Sueli falou e que me chamou também muito a atenção, ela disse que ela não gosta das palavras diminutivas, né? E é algo que, olhando aqui para a minha vida, por exemplo, com o Léo, eu me comunico muito com o Léo de forma assim, sabe, falando como bebê e tal, mas isso porque ele tem uma particularidade, que ele é criança e ele interage mais quando a gente fala assim, também porque ele é criança. Mas realmente, assim, eu fico me colocando no lugar dela, numa situação onde ela vai a um médico, né? E de repente o médico não se dirige a ela, e se dirige à pessoa que está junto com ela, né? Achando que ela tem alguma deficiência intelectual também. É frustrante realmente, né? Então as pessoas elas precisam aprender né, e entender que elas não têm por que ter medo de perguntar, né? Se a gente se comunica, né? A gente não, mas no caso meu filho ou a Sueli, que são situações bem diferentes. Sim. Porque para a gente é muito simples falar sobre isso, né? Isso sim está superado, né? Isso eu posso dizer assim que eu não tenho problema em falar que o meu filho tem paralisia cerebral. Então, se você não, né, se a pessoa não sabe ou tem medo de falar, para mim isso é pior, né? Então é melhor, é bom que a gente falar aqui sobre isso realmente, porque as pessoas geralmente assim, sabe?
é sempre chegam perto de você ou do teu filho e não tem aquela coisa, né, você não sabe nem como pegar, nem como encostar, né? Então, ela falou uma coisa que não adianta ter dó e dizer que respeita, né? Que dó, ela não gosta, não, né? Eu também não gosto. Uhum. Para mim, como que ela disse? Que o sentimento Sinta algo que ajude a pessoa. Isso. Né? Ela disse. Então, assim, não sinta pena. Pena não ajuda ninguém. Sinta algo que ajude a pessoa. Compra uma fralda, um pacote de fralda para mim que eu vou ficar bem feliz. Né? Sim. Não adianta ficar falando que eu sou a mãe guerreira, que eu sou a mãe isso, que você é o pai aquilo. E colocar a gente no céu de uma forma que no final das contas eu não consigo nem pedir ajuda muitas vezes, né? Tô falando aqui por mim, mas na verdade assim, eu tô generalizando, né? Claro. É muito mais fácil você ajudar uma pessoa, às vezes, com uma atitude, e não estou dizendo de comprar um pacote de fralda, não é só isso. Eu estou falando, às vezes, você perguntar se uma pessoa com deficiência precisa de ajuda para atravessar uma rua ou não, né? Perguntar, não chegar fazendo, né? Do que sentir pena. Pena realmente não ajuda ninguém, né? E eu falo, perdi a vergonha de falar, porque, para mim, assim, vergonha não resolve a situação do meu filho. Então, respeito, para mim, é a pessoa que olha para a minha situação e se eu peço algo, ela simplesmente, ela me respeita e ela faz o que eu estou pedindo. Lógico, dentro do que, né, dentro da realidade de ambas. Mas, assim, eu estou aqui em quarentena, né? Estou em casa em quarentena. A maioria das pessoas, não sei se estão, se não estão, mas eu estou aqui em quarentena e já tive 2 internamentos. Se precisar entrar um profissional aqui dentro de casa, eu vou pedir para que tire o sapato. Eu vou pedir para que coloque uma máscara. Eu não saio de casa, por que eu vou deixar uma pessoa entrar aqui? Respeito para mim é isso, entende? É a pessoa ter empatia, é a pessoa se colocar no lugar da outra e não questionar que aquela pessoa, né, que eu sou uma mãe muito zelosa ou que eu sou neurótica. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu já tive mais de, sei lá, 35 internamentos do Léo ao longo da vida dele, há 3 anos atrás que eu contei. Então, eu falo porque essas coisas me deixam assim meio, sabe, meio... Eu fico muito chateada com esse tipo de coisa, quando as pessoas realmente não entendem. E essa rede de apoio, uma coisa que eu percebo é que a gente mais tem ajuda, não que a minha família também me acolheu, enfim, mas assim, a gente mais tem o apoio de pessoas que estão na mesma situação do que das que não estão, mas isso por falta de conhecimento. Uhum. E aí, Guilherme, disparei em falar aqui, mas eu vou fazer um comentário. Eu vejo muitas pessoas, inclusive a Mundo Adaptado, né? Esse é um tema que a gente trata, falando muito sobre o acolhimento, né? E o acolhimento, ele é algo realmente muito importante, mas a gente precisa saber, a gente precisa lembrar, e aí eu estou falando por mim também, por Mundo Adaptado, né? O nosso propósito é proporcionar maior qualidade de vida, né? E acolhimento às famílias que têm alguma pessoa com deficiência inserida. O acolhimento, muitas vezes ele não inclui. Uhum. Então, assim, o acolhimento ele vem antes da inclusão, né? A gente precisa pensar sempre que a palavra acolhimento, ela é o primeiro passo, mas daqui a pouco a gente já tem que estar falando em inclusão. Então, tem todo um processo para chegar na inclusão. Sim. E o acolhimento, muitas vezes, ele acaba até excluindo, né? Uhum. É muito delicado a gente falar sobre isso, mas eu acho que, enfim, se você quiser perguntar mais alguma coisa, porque eu me empolgo também em falar. A questão do acolhimento é verdade, sim, porque o acolher não quer dizer que você vai tratar aquela pessoa... você vai tratar bem aquela pessoa, né? Porque daí tem toda a parte de tratar, que nem a Sueli comentou, ela pode ter sido acolhida, mas daí a família vai olhar para ela sempre como uma criança, não vai deixar ela fazer nada sozinha, vai transformar ela totalmente dependente. Então, realmente, o acolhimento é o primeiro passo, e daí a gente precisa conversar e dialogar para continuar esse acolhimento e transformar esse acolhimento na inclusão, em ouvir essa pessoa sobre o que ela realmente precisa,
É muito interessante essa abordagem. Eu queria comentar uma coisa sobre conversar com voz de criança e tudo mais. Teve uma entrevista do Fogaça, do MasterChef, Sei. que ele tem uma criança com deficiência, ela tem uma síndrome, eu não vou saber o nome agora, mas ela deve estar com Uma 3 menina. anos, é uma menina. E na entrevista, a filha dele estava com 12 na época. E ele falou assim que ele falava como se ela fosse um bebê ainda, uma criancinha. E daí ele se ligou, não, minha filha tem 12 anos, ela tá entrando na idade da pré-adolescência e adolescência, eu preciso conversar com ela como uma adolescente. Por mais que ela não se comunique verbalmente, que a comunicação dela é bem sutil, é, aquela pessoa, ela tem uma pessoa ali que ela está numa certa idade, ela precisa que você dialogue com ela como um outro ser humano e não é porque daí parece que está diminuindo a pessoa, parece que você está sempre com esse olhar de que ela é um bebezinho, é super frágil e é uma outra pessoa que está ali. Ela também precisa disso para se desenvolver, ela também precisa desse olhar um pouco mais maduro para ela poder é, ela entender que ela também está passando por uma transformação. Isso é É, muito. E quando ele e de falou certa isso, forma, eu educar também, né? sério, Sim, isso. com certeza. Sim, Não, né? você tem toda a razão. E isso também é educar, né? Eu acho que não é fácil a gente achar o meio termo. Não. E eu também me pego pensando, me pego, né, muitas vezes conversando com o Léo de forma mais assim infantil, porque eu gosto quando ele sorri, né? Então assim, ele dificilmente ele sorri. É uma criança assim, o Léo é bem sério, mas quando eu começo a falar dessa forma com ele, às vezes ele dá gargalhada. Então é um estímulo que eu faço. Eu ainda posso porque ele é criança, né? Mas muitas vezes a gente assim não faz isso todo o tempo. A gente conversa com ele como uma criança da idade dele. Uhum, E às vezes ele arregala o olho, arregala a sobrancelha. Então, do meu ponto de vista, isso para mim também é educar, né? uhum. Não é difícil chegar no meio termo, né? Muitas vezes a gente vai meio que na tentativa e erro. Sim. Tem algumas pessoas ali dando com a mão ali a clínica fonoterapia, era a fono do Léo lá em São Paulo. Eu aprendo muito com ela, assim, uma pessoa super 10, a Raquel. Sim. Muito, muito aprendizado. Deixa eu aproveitar e ler um comentário aqui da minha esposa, que ela, é uma coisa que a gente conversa bastante, que ela falou, mãe guerreira é o título que todo mundo quer dar, mas ninguém quer ostentar. Envolve muito do algo, assim, a gente conversa muito sobre a maneira de olhar para as famílias atípicas, assim, para as pessoas. Eu tô falando como pai aqui, né? Não quero falar como uma pessoa com deficiência, mas colocam esse olhar de admiração extrema em cima. Mas se a gente pergunta se você gostaria de estar aqui, ninguém gostaria de estar aqui, né? Ah, você é um guerreiro, você é forte, você tá, então, pô, por que então todo mundo olha com dó quando fala, ah, você é um guerreiro, mas o segundo seguinte o olhar é de dó pro filho, é de que algo tá faltando, de que vocês estão passando por uma barra e meu Deus do céu, como eu não queria estar aí. E realmente, sabe, é uma situação em que muitas pessoas elas não querem estar, mas elas colocam uma admiração excessiva em cima disso. Exatamente. Eu acho que o admirar não tem problema, eu não acho ruim. O problema é quando só vira em admiração, né? Aí assim, realmente perde o sentido, porque a gente só mostra, né, a parte bonita. A gente muitas vezes não fica falando tudo o que acontece no dia a dia, né? A Sim. gente não, quase ninguém sabe que o Léo foi internado 2 vezes nesse período de pandemia. Muito poucas pessoas sabem, acho que talvez nem a minha família toda, mas foi. E a gente passou horrores, né, no hospital, assim, de medo. Você também com a Dora, né, a Ana, vocês dois tiveram que passar por esse período. Ou seja, isso não é garra, né? Isso é falta de, assim, a gente não tem o que fazer, tem que ir e tem que ir. Então, tem que tomar muito cuidado realmente quando a gente coloca muito, né? Leva muito a pessoa como se ela fosse um super-herói, quando na verdade não é, porque isso sim traz, não sei se a palavra é traumas, mas assim, uma carga muito grande que às vezes a gente não consegue, né? Eu tenho meus altos e baixos, né? Eu tenho. Muitas pessoas acham que não, mas eu tenho. Sim. É normal, como todas as pessoas têm, né? E, enfim. Porque assim, a questão do ter dó
Não, o pessoal começou a entrar. A questão do ter dó dessa rede de apoio, né? Que é só rede de apoio para conversar, assim. Às vezes, assim, eu comecei a entender que é melhor a pessoa chegar com dúvidas e com uma cara estranha, mas perguntar do que tentar ficar falando, pisando em ovos com a gente, assim, né? Uma coisa um pouco ruim. E sobre a rede de apoio, às vezes, assim, o que a gente mais precisa das pessoas de repente ela chegar e falar, quer que eu fique com a Dora uma meia horinha pra vocês irem, sei lá, no mercado? Agora não dá pra ir no mercado dessa forma, É, mas quer que eu olhe a Dora um pouquinho para vocês descansarem? Vocês estão precisando de alguma coisa em casa? É uma rede de apoio que seja um pouco mais ativa e não perguntar, tá tudo bem? Ah, então tá bom. Tá tudo bem? isso. Ah, então tá bom. Porque às vezes as É, pessoas acham que você ser apoio de alguém é só perguntar se tá tudo ok e fica quieto. Às vezes a gente só quer alguém para poder ouvir a gente ou para ficar quieto com a gente, né? uhum, com Então, certeza. essa rede de apoio que faz alguma coisa. E às vezes também a rede de apoio é para não falar só sobre nossos filhos, né? Porque assim, às vezes as pessoas vêm falar com a gente só por causa da questão da deficiência dos filhos e desse universo, e às vezes, pô, vem falar comigo sobre qualquer outra coisa. Vamos falar sobre qualquer outra coisa. Vamos falar sobre o que aconteceu, o que você cozinhou, o que você pintou, o que você ouviu, que filme você assistiu. E às vezes não é só filme que fale do assunto da deficiência, mas vamos falar de outros aspectos da nossa vida, porque a nossa vida também não gira só em torno disso. A deficiência é uma parte dela, mas a gente não pode fazer com que seja o todo dela, porque a gente Exatamente. começa a entrar num ciclo que nós somos pessoas e a gente também precisa, né, dessas outras parcelas. E eu vejo isso muito mais do lado das mães, né? As mães, elas acabam pegando a completude da maternidade e anulam esse outro lado de ser mulher, de ser esposa, de ser de ser ser humano também. E às vezes a rede de apoio pode vir nesse sentido, né? De pegar e resgatar essa pessoa desse, desse microcosmo que ela está vivendo tão intensamente e é muito prejudicial isso, né? Queria que você pudesse comentar algo nesse sentido também. Eu acho que eu posso falar por experiência, assim, própria, né? Eu tenho uma família grande que a gente se unia bastante, né? Até a pandemia a gente se unia muito. E aí quando o Léo, né? Depois que eu fui para casa na UTI, enfim, da UTI com o Léo, quando a gente se encontrava, né? Nunca conseguia encontrar todo mundo de uma vez. Então, eu sempre falava muito sobre o assunto, né? Eu sempre tenho muitas histórias para contar, tem muitas, né? Cada dia é uma aventura, exageradamente falando aqui. Mas chegou um determinado momento que assim, eu comecei a não me sentir bem. Parecia que o meu único assunto era aquele, realmente, era a deficiência do Léo, tudo o que aconteceu com ele, né? O que aconteceu comigo também no parto, o fato de eu ter enfim, né, ter ficado na UTI, 5 meses de UTI e tudo mais. Então, não é que eu não goste de falar sobre isso. Não tem problema nenhum para falar. E eu acho que se a pessoa quer vir abordar e perguntar o que o Léo tem, né, por que ele é cadeirante, ou por que o cadeirante ou não, por que ele usa uma cadeira de rodas, né, para se locomover, o que aconteceu com ele, eu não tenho problema nenhum em falar. Mas eu também não gosto que o assunto seja só esse, entende? Que seja assim, porque a gente já tem tantas coisas, né, para resolver ali do dia a dia. Então, às vezes as pessoas elas vêm falar comigo e elas vêm me indicar filmes. Eu vou ser bem sincera, assim, sabe? Eu já vi alguns filmes, mas eu não assisto mais tantos filmes. Primeiro que eu nem assisto mais tantos filmes que eu não consigo parar para assistir filme. Infelizmente, porque eu até gosto. E segundo, que assim, se eu for só assistir filme de pessoa com deficiência, eu só vou viver a pessoa com deficiência. E hoje a pessoa com deficiência é meu trabalho, é a Uhum. minha vida aqui, entendeu? Então, assim, eu fiz disso um trabalho e hoje eu tenho uma situação particular em casa. Então, a gente precisa, eu estava comentando isso com uma amiga minha esses dias, que eu sei lá, eu preciso aprender a tocar piano, preciso aprender a surfar, não sei, entende? Mas assim, eu preciso de coisas também que me tirem dessa, sabe, dessa rotina. Não
que a rotina seja difícil ou fácil, não é nada disso, mas é que todo mundo precisa. E eu não sei por quê, né, que eu acho que como o assunto ele é muito interessante, né, um assunto muito forte, as pessoas têm curiosidade e tudo bem, eu falo e se quiser vir falar comigo sobre o assunto Léo ou sobre a pessoa com deficiência ou sobre o meu trabalho, eu até gosto, mas assim, no decorrer, se a gente se tornar, né, tiver um relacionamento de amizade e tudo mais, eu gostaria que essa pessoa também me incluísse em outros assuntos, porque senão eu vou me sentir excluída, entende? Uhum. Que a minha vida não é só essa, né? Não é só a pessoa com deficiência, assim, o assunto pessoa com deficiência. E concordo com você, é bem isso mesmo. As pessoas precisam perder o medo de vir, né, de abordar e perguntar qual é a situação, como eu me porto, né, ou como a pessoa se porta para com aquela criança ou aquele adulto com deficiência, né? Volto a falar, né, no que a Sueli comentou sobre o médico que não se dirigiu a ela, e sim a fisioterapeuta, né, a fisioterapeuta, por achar que ela tinha deficiência intelectual. E eu fico me colocando no lugar dessa pessoa, né, desse profissional, mas você imagina a situação dela, e agora eu me coloco no lugar do meu filho, e você da Dora também. Creio que o Léo entende muitas coisas, porque dependendo da situação ele arregala os olhos, ele puxa para um lado, né, o rosto para o outro, então assim, ele está atento ao que está acontecendo. A gente só não sabe o quanto ele entende, né? E aí falar dele sem se dirigir a ele só porque ele não verbaliza, eu acho que é ruim, tá errado, né? A gente precisa, mais uma vez, acolher para depois incluir aquela criança ou adulto com deficiência. Acho que é isso, assim. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Isso é um papo só. Não, são vários assuntos, né? Eu tenho um pouco de receio de falar assim, não quero falar só sobre pessoa com deficiência, ou assunto pessoa com deficiência. E aí as pessoas vêm me abordar e isolam o Léo, né? Uhum. Não é isso. Eu quero ser uma pessoa, né, que simplesmente seja inserida no mesmo ambiente que outras, né? Da mesma forma você. Às vezes a gente quer assim só, como você falou, a palavra você usou, enfim, só falar besteira, né? Sim. Não quer só quer ser assim... Só quer ser gente normal, né? Não é normal no sentido da deficiência, mas né, só quer ser como todo mundo é. E isso às vezes não acontece. Então, eu acabo sentindo como se eu fosse uma pessoa com deficiência, entende? Eu me sinto com deficiência por conta disso também, muitas vezes. Então, é um assunto difícil até da gente expressar, né? E colocar para fora o sentimento. Outra coisa, assim, sabe, Guilherme, trazendo pro lado do bebê, né? A gente, assim, tomou tanto cuidado, eu acho que vocês também, mas, assim, foram tantos meses de UTI e tantos meses em casa, em isolamento social, quando o Léo voltou da UTI, que esse isolamento social que as pessoas estão vivendo por aí, né, em todo esse ambiente de pandemia, a gente já passou. Então, naquele período, né, o isolamento social era por conta da situação da gravidade do Léo, da gravidade enfim, do tempo que ele ficou na UTI, né? Então, assim, a gente precisava passar um período em casa. E a gente muitas vezes isolou, e até hoje a gente acaba fazendo isso. Não deixa as pessoas chegarem muito perto quando elas estão gripadas, ou quando elas, né? Isso foi antes de pandemia, a gente já era assim. Só que isso tem um lado ruim, isso afasta as pessoas. Então, eu também me considero culpada por muitas vezes eu de repente não... assim, vejo que a minha família mais assim, distante não se preocupou em pegar o Léo no colo,
não se preocupou em dar, não todos, né? Muitos com certeza pegaram, mas assim, muitos não se preocuparam em ter o mesmo afeto e o mesmo jeito que tinham com as outras crianças que não tinham deficiência, sabe? E agora é tarde demais, eu não tenho como falar, não, que você pode pegar, sabe? Então eu me trago um pouco para a culpa, a gente precisa colocar isso numa balança, porque mais para frente isso vai refletir na criança e reflete em você também, né? Porque a impressão que dá é, por que aquela pessoa não pega o meu filho? Por que não conversa com ele? Né? Mas e o outro lado? Será que de repente ele não acha que a gente não gostaria que encostasse? Entende? É um contexto muito amplo assim, para se pensar, e que a gente, como pai, tem que tomar cuidado e tem que inserir o tempo todo, sabe? Por que os meus sobrinhos, por exemplo, não brincam com o meu filho, né? Eles brincam, têm a mesma idade, eles brincam entre si. E quem é o erro? Será que eu que tinha que estar brincando com eles? Por outro lado, eu também não sei brincar com criança, assim, muitas vezes. Eu não sei como fazer, porque o meu filho, ele tem, né, a gente brinca com brincadeiras diferentes. Então, eu acho que as pessoas precisam também pensar sobre isso para ajudar aquela família a inserir aquele filho, sabe? Adora disputar em nossa família. Que O pessoal gostoso. fila para pegar. Se vê. Então, talvez isso não aconteceu tão assim, né, fortemente com você. Comigo, eu fui por mais de um ano, assim, a gente trancou o Léo dentro de casa, por orientação médica. E você fica com aquilo, não adianta, sabe? A família fica com aquela sensação. E aí, assim, hoje eu olho para o Léo e eu penso, e se eu faltar amanhã? Será que, né, a minha família vai realmente saber, né, tirando meu pai e minha mãe, será que a minha família vai realmente saber lidar com ele? Uhum. Será que sabe as particularidades dele? Por mais que tenham o afeto, sabe? Eu fico me perguntando, será que eu fui a culpada disso tudo? Será que o que eu posso fazer? Entende? Então, as pessoas, nesse sentido, elas podem sim ser a rede, elas podem sim ser o apoio também. Sim. Como você falou, né? É difícil achar esse meio termo, né? A gente fica, pô, eu preciso que as pessoas tratem minha filha de uma maneira como tratariam qualquer outra pessoa, mas a gente também não sabe por, por que essa outra pessoa passou, né? De repente encontrou uma família que estava um pouco mais fechada e foi mais agressiva com ele. A gente às vezes a gente tenta se colocar num papel de seres que vão conscientizar as pessoas, mas é um trabalho muito árduo também, é muito difícil, é desgastante até pra gente, né? Então o meio termo é muito complicado, é muito complexo. Ele é. E é, E viu, Guilherme, o que a Sueli falou sobre o pai dela, eu achei sensacional a resposta do pai dela. Assim, assim deve, né, não sei quanto tempo faz isso, né, mas quando ela era criança, né, que se eles aprontavam, a primeira que, né, e ela sempre estava envolvida, porque ela faz questão de falar que ela era arteira. E aí, né, o pai dela, da mesma forma que punia os demais, né? Só que os demais conseguiam fugir, ela era punida primeiro. primeiro, sim. Então, assim, ela era punida, né, em primeiro lugar. E não tinha o coitadismo também, né? E isso eu achei muito bacana, porque a resposta dele para ela é assim: se você não quer ser punida primeiro, então da próxima vez não faça. Né? Simples assim, né? Então não tinha diferença entre as crianças, mas também já é outra situação, porque ela tinha o cognitivo preservado e ela tinha uma vida com uma certa independência, com muitas dificuldades, claro, que a gente sabe, né, limitações por conta do não andar, mas ela tinha uma vida com independência, Uhum. e aquele pai tinha que criar da mesma forma aqueles 3 filhos. Então, fico me colocando no lugar, assim, não deve ser fácil. Mas muito, acho que foi de muita sabedoria, assim, a resposta dele, né? Se você não quer, não faça, todos vão ser punidos. Para mim não interessa a ordem, mais ou menos assim, né? Uhum. A ordem, nesse caso, não vai alterar nada, então, da próxima vez não faça. É muito sábio, né? Foi uma passagem que eu quis muito que ela contasse, porque diz muito sobre a criação, né?
É você saber que aquela pessoa ela tem algumas necessidades que são diferentes das outras, mas nem por isso ela vai ser tratada diferente das outras. Se ela precisar, claro, a questão do cognitivo eu não coloco nem na questão aqui, porque tem importância nesse assunto, nesse tema, né? Mas se ela fez algo, ela vai sofrer punição igual aos outros, né? E também não vou entrar na discussão de qual punição aqui, mas é você tratar os filhos e você mostrar para eles, ó, vocês são meus filhos, vocês são pessoas e vocês têm as responsabilidades iguais de cada um, a maneira de tratar vai ser igual de cada um. Não posso favorecer um ou outro porque ele tem essas necessidades que são muito características dele. Eu achei essa coisa muito, muito interessante. Mas, Eu cara, eu também. preciso encerrar aqui. Vamos lá. E queria te agradecer de Bom, novo, agradecer a todo mundo que esteve aí nesse domingão, final do dia. É muito bom falar com você aqui, muito bom foi falar com a Sueli também, foi muito legal ter ela aqui com a gente. Quero dizer que amanhã sai o último episódio da temporada, o sexto e último episódio. Tá um programa muito legal, encerramento desse primeiro ciclo. E espero que todos escutem, espero que tenham gostado de tudo até aqui. E vou deixar o teu espacinho, Carla, para você falar um pouquinho e dar tchau pro eu pessoal. tenho. Hoje, né, mais uma vez quero agradecer você, porque toda vez que eu ouço um podcast né, a gente acha que sabe tudo e na verdade não sabe nada, né? É sempre muita sabedoria o que as pessoas que vivem isso, e principalmente as pessoas que ainda vivem há mais tempo do que a gente, assim, já tem uma longa caminhada que essas pessoas trazem. Agradeço a Sueli também, obrigada por todo esse conhecimento e por nos ensinar também que existe possibilidade de se ter independência, existe possibilidade para tudo, por mais difícil que seja. E convidar que as pessoas, né, entrem lá no Mundo Adaptado. O podcast agora do Papai Atípico está lá na página inicial, lá em cima, é só entrar e realmente participar. Ouvindo, né, quando eu digo participar, é ouvindo, ou então, se quiser fazer algum comentário, tem um grupo onde vai chegar até o Guilherme. E te agradecer, Guilherme, de verdade, assim, mais um podcast para a vida, assim, não vou esquecer. E esperar o próximo amanhã, né? Sim, amanhã cedinho já vai estar aí pro pessoal. Joia, obrigada então, e Eu que agradeço. até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Bom final de domingo e boa semana para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.